Boa tarde a todos, vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Shalom a todos. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito o segundo secretário, o vereador Miri, que faça a leitura da Bíblia. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, que dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Salmo 1, hein? Solicita agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 1º de setembro de 2024. Expediente. Projeto de lei PE 43/2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei PL 43/2024, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva. Indicação 196/2024, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos. Indicação 197/2024, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva. Requerimento 300/2024, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes. Requerimento 301/2024, de autoria do vereador Nicolas Martins. Requerimento 302/2024, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos. Justificativa de ausência 90/2024. Justifico a ausência da vereadora Giovana Benedetti Zanetti na sessão plenária do dia 1º de setembro, conforme artigo 99, a linha D, do regimento interno. Era isso, senhor presidente. Terminado o expediente, passamos agora para o horário político. Questão de ordem cedida ao vereador Nicolas Martins. Primeiramente, encaminhar uma mensagem de condolências à família da Arina Zomer Alves, mãe do Egberto, da ESA Engenharia. Será atendido de pleno. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Nicolas Martins. Da mesma forma, a família de Guerino Colombo. Será atendido de pleno. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias Benoni. Senhor presidente, minha questão de ordem é que esta casa também encaminhe mensagem de condolência, em nome de todos os vereadores, ao nosso diretor Jefferson, que perdeu o seu paizinho nesse final de semana. Obrigado, presidente. Será atendido de plano. Questão de ordem cedida ao vereador Juarez de Jesus. Presidente, também gostaria de que essa casa encaminhasse carta de condolência aos familiares do nosso colega vereador de Florianópolis, do PL, vereador Gabrielzinho, que acabou de falecer. Será atendido de plano. Horário político. Na ordem aqui, o PL, vereador Juarez de Jesus. Horário político. Declina. Vereador Manuel Rosengue. Vossa Excelência tem o tempo do vereador Zairo Casagrande. Não vem ainda. Zanetti. Inverte, exato. Vereador Manuel Zen, Vossa Excelência tem o tempo seu e mais o vereador Zairo Casagrande. Obrigado, vereador Zairo. Presidente,
demais membros da mesa, colegas vereadores, público que nos assiste, presencial e virtualmente, muito boa tarde. Apenas para manifestar a minha preocupação com a decisão do STF de liberar ou de descriminalizar o porte de 40 gramas de maconha. Gente, é baseado pra caramba, 40 gramas. É muito baseado. Me preocupa porque isso vai fortalecer o mercado do tráfico. E o mercado legal. Porque 40 gramas não está descriminalizado, então é um mercado legal. E o que é pior ainda é que em Portugal, eu estive lá há pouco tempo atrás. Em Portugal, antes de pensar numa medida dessa, eles fizeram primeiro, estudaram primeiro, conheceram toda a realidade e depois estruturaram uma equipe super técnica, com habilidades para uma abordagem no sentido de dissuadir a pessoa que estivesse fazendo uso da substância. Mas uma dissuasão, assim, de extrema habilidade. Tanto que deu certo. Está lá. O programa tem 20 anos. Foi o único lugar no mundo que deu certo. Só que aqui no Brasil é tudo começado às avessas, né? Tudo às avessas. Primeiro libera tudo, faz com que as pessoas entendam que, né? Nossa, para começar, vem numa esteira aí de discussão de que a maconha é tudo de bom, né? Inventaram até essa história de maconha medicinal. Uma coisa, não sei de onde tiraram isso, mas inventaram. E aí, a gente vai ter que agora conviver primeiro com o caos, para depois pensar em alguma coisa muito mal e porcamente. E, claro, ver aí os nossos jovens e adolescentes, futuros pais, que com certeza gerarão filhos bastante problemáticos, muito problemáticos. Já estamos vendo isso aí. As escolas estão tomadas por autistas. E autismo está associado ao uso da maconha pelos pais, como também ao uso do tabaco, como também ao uso do álcool. Então, senhores, subir aqui nessa tribuna para falar de saúde, a gente tem que ter coragem de ir na causa. Coragem de ir na causa. De falar naquilo que gera todo esse caos. A gente não pode ser superficial, ou não pode deixar de conhecer profundamente o assunto. Quando se trata de saúde, principalmente saúde mental, e agora já se sabe que a grande maioria dos problemas de saúde aí nos postos de saúde, nos hospitais, tanto em relação a câncer, coração, tudo isso tem a ver, saúde mental tem a ver com o uso de substância. Então, vamos lá. Eu estou apenas manifestando aqui uma preocupação que não é de hoje e que eu gostaria muito de contar, né, com os demais vereadores para, pelo menos, fazermos uma discussão embasada em estudos científicos e não jogasse nessa tribuna aqui como se fosse uma substância inofensiva. Fique à vontade, vereador. A preocupação, na realidade, desta liberação
é que aquele jovem que nunca fez uso desse entorpecente, que seria a maconha, ele vai, como está livre, ele vai experimentar e vai chegar a outros, como a cocaína, como o crack. Este é o problema. Uma coisa leva a outra. Essa é a grande preocupação que a gente tem. Infelizmente, os nossos comandantes maiores lá da política, eles não enxergaram isso desta forma, sabendo que isso aí vai ser uma coisa que vai puxar a outra. Então, infelizmente, futuramente o nosso jovem vai estar numa perdição causada por nós políticos. Perfeito, vereador. Muito obrigado pela sua contribuição. E eu estive o ano passado em Brasília, numa conversa com a secretária nacional, coordenadora nacional de prevenção, pedindo ali algum subsídio para que a gente pudesse estar criando alguma coisa aqui em Criciúma em termos de prevenção primária. Simplesmente ela me disse com todas as letras: não temos nada, política nenhuma. Vereador Zairo, muito obrigado aí pelo horário, pelo espaço. Tá? Muito obrigado, presidente. Vereador Nicola Martins. Questão de ordem cedida ao vereador Zairo. Presidente, eu peço sua licença para me ausentar de acordo com o artigo 99. Será atendido de plano. Vereador Nicola Martins. Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Presidente, mesa diretora, boa tarde, público que nos acompanha. Vereador Manuel, vereador Toninho, o senhor disse que essa decisão foi uma decisão dos políticos lá em Brasília, né? Infelizmente, essa decisão, e eu não estou tratando aqui do mérito, estou tratando da forma, não foi dos políticos, foi do STF, que sim, esse se comporta muito politicamente, né? Se finge de político, acha que é político, acha que pode legislar em coisa que não é responsabilidade deles legislar. A gente vive uma tripartição de poderes que é falsa. O executivo tenta legislar, o judiciário tenta legislar, o executivo manda no judiciário, e aí virou uma salada de fruta esse negócio, que Montesquieu com certeza ficaria assustado e enojado com essa situação. Então, vereador Manuel, o senhor traz esse debate, mas principalmente sobre a forma desse debate, que está completamente errada. Isso é um fato. Presidente, na última quarta-feira, como presidente da Comissão de Educação, fui convidado para acompanhar o Conselho Municipal de Educação. A reunião do Conselho Municipal de Educação foi realizada lá na Unesc, e eu tive a surpresa, eu não vou falar alegria, eu vou falar surpresa, em assistir um momento que foi a entrega da primeira autorização de funcionamento do Conselho Municipal de Educação a uma escola gerida pelo município. A primeira, na história. Ou seja, pela primeira vez na história, nós temos uma escola gerida pelo município, ou CEIM, ou escola de educação básica, que tem uma autorização de funcionamento, ou seja, está com todos os alvarás, com a BITSE, pela primeira vez. Por isso que eu digo que eu não sei se eu comemoro, vereador Miri, não sei se eu comemoro ou se é um alerta, né? É o CEIM, o Centro de Educação Infantil, Glaudineia Ângelo Citadinho Furtado. Lá no Imigrante. Exatamente, vereador Toninho. É a primeira escola gerida pela prefeitura a ter autorização de funcionamento. E aí eu gosto sempre de lembrar o requerimento 454 de 2024, que foi feito por mim, pelo vereador Camins, vereador Juarez, dentre outros vereadores, em que a gente analisou as 62 escolas do município e viu que somente 13 tinham a BITSE. Somente 13 tinham a BITSE naquele momento. E naquele momento o CEIM Glaudineia já era um deles. Já tinham a BITSE naquele momento. Né? E vários não tinham aprovação do bombeiro e tudo mais. E a gente vê que está dando prosseguimento nessas vistorias, nessas realizações. Então, eu parabenizo aqui o Conselho Municipal de Educação por estar fazendo as fiscalizações necessárias, estar fazendo as vistorias
necessárias. E eu parabenizo o CEIM, Glaudineia, Ângelo Citadinho Furtado, por ser a primeira escola gerida pelo município a ter uma autorização de funcionamento. Vereador Obadias Benones. Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Senhor presidente, meus cumprimentos, cumprimentar nosso secretário hoje, o Miri, os demais vereadores que aqui estão. Presidente, eu venho no mesmo tom do vereador Manuel, que há anos vem falando sobre isso aqui, e não é uma brincadeira quando se fala de uso de drogas. Quando a gente fala que defendemos a família, quando a gente fala que existe uma guerra contra a família, a partir disso aí, vereador Manuel. Começa aí também, com a autorização, com essa legalização, está muito claro e estampado o que eles querem fazer com os nossos filhos, o que eles querem fazer com a nossa casa, com a família de bem. Essa é a realidade. Senhores, nós vamos ver, tomara a Deus que não, como existem muitas mães que choram, pais que choram, pedindo pelo amor de Deus ajuda para tirar os filhos das drogas, muitos outros irão por esse caminho, muitos outros, mães que vão chorar na frente dos hospitais, na frente das casas de recuperação, e vão chorar também nos cemitérios, porque vão perder o filho para essa maldita. Ela é a porta para as demais drogas, infelizmente. O vereador Nicola tem toda a razão, a gente lê, estuda, busca informação. O STF, quem é que vai parar o STF aqui, gente? Quem é o cabra macho nesse país que vai parar o STF? Não dá mais, a população não aguenta mais. Não suporta mais essa posição do STF, não dá mais. Não dá mais. É porque o cara fica indignado. É de se indignar uma posição que não é deles, desrespeitando a casa do povo, vereador Juarez de Jesus e vereador... Vereador Obadias, Vossa Excelência tem um tempo do vereador Júlio Kaminski. Júlio Kaminski. Obrigado, vereador. É inadmissível o que está... E há quanto tempo as pessoas estão falando... Não... Vossa Excelência tem o tempo do vereador Manuel, vereador Antônio Manuel. Obrigado, vereador Toninho, pelo tempo que está me dando aqui. É porque a gente fala, e eu vou aqui fazer uma defesa do vereador Manuel. Os senhores me perdoam aqui, eu preciso falar do vereador Manuel. Nesses 3 anos e meio aqui, o vereador Manuel, nas nossas comissões, falando aqui, ele sempre manteve essa sua posição em relação às drogas, essa questão da maconha. Ah, mas não é nada, é só uma ervazinha, não vai fazer nenhum tipo de efeito, não vai ter consequência nenhuma nas pessoas. Minha gente, eu não escondo de ninguém que eu sou paulista, e já passei por muitas vezes pela Cracolândia, em São Paulo, vereador Manuel, conheço a Cracolândia em São Paulo. Senta ali, assista documentários, vereador Nicola, que é jornalista, senta com algumas pessoas ali, assista o documentário de Roberto Cabrini, que traz uma informação do que de fato é aquele cemitério ambulante de pessoas. Por onde tu começou? A ervinha, o fumo verde, começa por ali, vereador Toninho. E as mães não conseguem ter acesso mais aos filhos, que estão parecidos zumbis, morrendo. Gente, é muito sério, é uma pauta séria. O que está por trás disso? Por que o STF toma essa decisão? O que tem por trás disso? O que financia as situações desse país? É a droga, minha gente. É o tráfico de drogas. É o tráfico de droga. Eu estou contigo, vereador Manuel, porque é inadmissível essa situação. E repito,
Infelizmente, o Congresso tenta fazer a sua parte, tomara a Deus que existe já uma discussão, eu estava conversando com o vereador presidente agora ali sobre isso, que também fala muito sobre essa questão. A gente estava discutindo ali agora, o Congresso está para tomar uma decisão e já está tramitando lá, tomara a Deus que o STF respeite, porque já que o Congresso, aliás, a Câmara dos Deputados, Congresso Nacional é uma coisa, a Câmara dos Deputados é outra. O Senado já aprovou. Então, o Congresso Nacional, então, os dois unindo, já está aprovado, se passar pela Câmara dos Deputados, que representa o povo. Eu votei em deputado federal. É como se fosse nós, o parlamentar representa o povo. E a grande maioria do cidadão brasileiro é contra o uso de drogas. Então, deixo aqui a minha fala dessa minha indignação que, infelizmente, as drogas, ela é a porta para as muitas mães chorarem e muitos pais chorarem. Senhor presidente, abro também aqui espaço, concordando com o mesmo assunto, aqui em Criciúma mesmo. Eu recebi, nessa semana que passou e na outra semana também, muitas ligações de muitos moradores que moram próximo ao Parque das Nações, reclamando do som alto que tem 3 horas da manhã lá. Vereador Toninho, o senhor que mora naquela região lá, acho que deve ter chegado essa demanda para o senhor também. Acho que eu ouvi o vereador Juarez comentando sobre esse assunto. Parque das Nações, Rua da Gente. Rua da Gente. Que não é mais da gente, nesse caso. Porque existem idosos, existem pessoas que vão trabalhar no outro dia, porque até dia de semana estão se reunindo lá e estão abrindo o som, mas é som para quebrar mesmo, irmão. Gente, vai para casa. Vai ouvir esse som na tua casa, respeita o pessoal que quer dormir, é 2, 3 horas da manhã, vereador Salésio. Uma vez o senhor trouxe uma pauta dessa aqui, que era aqui bem próximo da rua Arena Rua Araranguá. Ô, gente, conscientização, até encaminhei já, vai entrar um requerimento aqui, para a gente poder colocar placa de informação. Vamos partir dessa ideia primeiro. Vamos colocar placa de informação. Não vai resolver, mas precisamos chamar a polícia aqui. Polícia Militar tem que vir aqui. Pois não, vereador, uma parte do vereador Toninho. Vereador, com referência a essa pauta aí, o Tenente Coronel Mário esteve aqui presente aqui conosco. Eu subi a essa tribuna aí, eu fiz esse comentário a ele. 3 dias após, até inclusive eu mostrei para o vereador Juarez, que ele que trouxe inclusive o Tenente Coronel aqui na casa, ele fez uma batida lá, colocando todo mundo contra a parede, e realmente ele fez todo esse procedimento, já fez 2 vezes. Mas, infelizmente, essas pessoas aí que gostam de fazer realmente o que eles fazem, que é bagunçar a nossa cidade, eles continuam fazendo. Ou o que tem que fazer é levar para a cadeia mesmo, porque os caras vão para lá e fazem esse vandalismo, eles não respeitam as pessoas que ali moram. E realmente eu moro ali próximo e realmente o som é alto. E, com certeza, vereador Júlio Camins, com certeza. Infelizmente, é uma situação que essa casa precisa, a gente precisa novamente trabalhar só a respeito disso. Trabalhar a respeito disso. Obrigado, vereador. Na realidade, esse assunto realmente está bem desconfortável, os moradores ali estão reclamando demais. Foi trazida uma sugestão em conversa com o comandante, né, a colocação de placa de proibido estacionar, das 11h30, meia-noite, até as 5, 6 da manhã. Exatamente por isso, porque daí se tomará uma atitude e ele poderá recolher todos os carros que ali estiverem estacionados durante esse período. Aí acabou. Porque o que acontece? A hora que a polícia chega, eles baixam o som. A polícia sai, eles aumentam o som. Então, isso está acontecendo. Qual é a solução? Já foi discutida, está sendo providenciado, inclusive, proibir estacionamento naquele local durante toda a madrugada. Aí a polícia recolhe, pega o guincho e recolhe todo mundo e acabou o problema. Tem que ser radical, tem que ser severo. Existem pessoas que moram ali, aquela região está crescendo muito mesmo, com certeza, vereador Juarez, com certeza, o senhor trouxe essa pauta aqui também na semana retrasada, se não estou equivocado. Por favor. Vereador Obadias, muito importante sua fala, porque realmente a rua da gente não é mais da gente, porque da forma que está, não dá mais para frequentar aquele lugar. E realmente, a gente comentou aqui com o comandante Mário, ele foi lá, atuaram e deu uma melhorada. 1 semana. E agora está novamente. E a galerinha do fumo, agora com a decisão do STF, agora ficou... Acho que eles acham que está tudo liberado. Porque estão lá e não estão nem aí. E aí está famílias ali do lado no parque, o pessoal que corre, o pessoal fazendo esporte, misturado com esse ambiente que realmente ficou super difícil de frequentar.
Então está na hora, e aí eu penso que talvez a gente precisa sim de uma guarda municipal. Se a polícia não tem condições de ir lá todos os dias, mas se nós tivéssemos uma guarda, a gente poderia ter uma atuação mais efetiva naquele local que, infelizmente, se continuar do jeito que está, daqui a pouco as pessoas de bem não podem mais frequentar. Excelente matéria, a gente precisa, essa casa precisa se debruçar em cima desse tema, não só a questão da Rua da Gente, outros parques também, porque a partir de agora surgirão novos problemas, principalmente dessa questão da aprovação, da descriminalização da maconha aqui nesse nosso país. De fato, o Brasil parece uma piada mesmo. Obrigado, senhor presidente. Vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, do público aqui presente, que nos acompanham aí pelas redes sociais. Vereadores, no bairro Mina do Mato, o vereador Daniel tinha uma rua que tinha uma visibilidade muito boa para o centro da cidade, e lá tinha o pessoal que perturbavam, incomodavam com carro de som, estacionamento, e o Cristiano, moradores, nos chamaram lá, isso uns 4, 5 anos atrás. E o que é que a Polícia Militar fez? Também tratamos com a DTT, foi colocadas placas de proibido som, proibido estacionar de um lado e proibido som. Os carros que a polícia chegava lá que tinha som alto, era levado guinchado, preso. Então, o que precisa é mexer no bolso do cidadão que faz esse tipo de ação. Levar presos os veículos, que eles vão ter que pagar a multa e ainda pagar para retirar. É dessa maneira que vai acabar, não tem outra maneira. E acabou. Melhorou a situação. Também na Rua da Gente, não tenha dúvida. Proibido o carro de som. Proibir. A polícia chegou lá, tem um carro de som, leva preso. É dessa maneira que vai acabar, pode ter certeza. Sobre a liberação de 40 gramas, até 40 gramas de maconha, pelo STF, vocês conhecem aquele pacote de fumo, né? Pacote de fumo, que o cidadão compra um pacote de fumo, é 30 gramas aquele pacote de fumo. De corda. Aquele já vem picado num pacote. Pacote de fumo, 30 gramas. Agora, 40 gramas de maconha, ele vai fumar a semana toda. E fumar, né? Fumar. Olha, liberar 40 gramas de maconha, tem que haver uma manifestação do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados Federais, tem que acompanhar, tem que defender o cidadão de todo o país, porque são eles que nos representam. Votamos nossos senadores, votamos nossos deputados, e é deles que nós precisamos cobrar. Se eles se manifestarem, pode ter certeza que, juntos, pode haver alguma mudança, mas do jeito que está, parece que não há uma manifestação dura dos nossos deputados e do Senado Federal. Não tenho dúvida que liberar 40 gramas de maconha é abrir a porta para a destruição da vida da nossa juventude, nossos jovens, e também a destruição da vida dos nossos familiares. Serei, senhor presidente, mas muito obrigado. Vereador Miri D'Agostin, declina. Vereador Márcio Darós, declina. Vereador Salésio Lima, declina. Vereador Tita Belloli, declina. Vereador Neto Joni, declina. Vereador Daniel Antunes, declina. Vereador sem partido, Jair Augusto Alexandre. Está aqui? Ah, não, que o som está alto, senhores vereadores. O som está muito alto aqui. Ele queria que eu saísse mesmo. Senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, shalom a todos. Eu quero também, eu acho que essa casa tem o dever de fazer uma moção de repúdio ao STF
repugnando, né, essa aprovação pelo STF de 40 gramas de maconha, equivale a 34 cigarros, vereador Paulo. Uma carteira de cigarro são 20. São quase 2 carteiras de cigarro por dia, né? Quer dizer, isso é triste ver. Eu estou há 34 anos trabalhando na recuperação de dependentes químicos, tanto maconha como cocaína, crack, álcool, enfim, 34 anos trabalhando nessas áreas. E você vê o Supremo Tribunal Federal simplesmente aprova que a pessoa pode ter até 40 gramas de maconha. Esse processo de descriminalização da maconha é terrível para a nossa nação. É terrível porque a Casa do Povo é o Congresso Nacional, é a Câmara Federal, é o Senado da República. É lá que é o Legislativo, é lá que forma as leis, e é de lá que tem que sair as leis, porque são os verdadeiros e legítimos representantes do povo, não é o STF. Infelizmente, o Brasil está caminhando dentro dessa área para o fundo do poço, se tornando uma Los Angeles da vida. Los Angeles, governada pela esquerda, hoje é uma cidade de zumbi, de pessoas caídas na rua, assalto. No Canadá, eu estive lá recentemente, quer dizer, alguns anos atrás lá, e hoje o Canadá, também governado pela esquerda, lá liberaram o uso das drogas, se encontra as pessoas nas ruas, deitados, zumbi. E o Brasil está caminhando para isso, vereador Manuel, infelizmente. Com o governo que nós temos, que o STF só faz aquilo que o Executivo pede. Não foi ideia do STF, foi ideia do Executivo, que aprova o uso da maconha, chamando o traficante, o dependente químico, de coitadinho, quando, na verdade, o ser humano, nós, cidadão, temos que ficar presos hoje e eles livres, dentro das nossas casas, cercado. Então, é um absurdo. Infelizmente, essa é a nossa nação e nós temos que fazer, sim, uma moção de repúdio com relação a esse tema, que é terrível. Como falei, 40 gramas equivale a 34 cigarros. É isso, senhor presidente. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Solicito o segundo secretário, vereador Miri D'Agostinho, que faça a leitura das matérias. Grande expediente. Indicação 196/2024. Autor, vereador Juarez de Jesus dos Santos. Construção de uma lombada na rodovia Domingos Peruque, de frente ao imóvel 1707, bairro São Roque. Requerimento 300/2024. Autor, vereador Daniel Frederico Antunes. Realização de audiência pública no dia 31 de julho, às 19 horas, no Salão de Festa da Igreja Católica, localizada na rua Maria Leopoldina de Jesus, Vila Zuema, para discutir a segurança no trânsito e trafegabilidade. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Daniel Antunes. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, quem nos assiste pela TV Câmara.
Estive há poucos dias ali no bairro Vila Zulema, chamado por alguns moradores, funcionários daqueles elementos públicos que temos ali, na rua Antônio de Oliveira, onde temos logo na entrada do bairro a Escola Municipal Tancredo Neves, logo ao lado a Unidade Básica de Saúde do bairro e logo após um CI da FASC. E ali nos foi relatado o acontecimento de vários acidentes, atropelamentos e situações adversas, sendo que aquele local, principalmente a creche, onde pais trazem os filhos e pegam, né, no final do turno ou ao meio-dia, se é meio período ou se é período integral. E entre a escola e a unidade de saúde existe um terreno onde está sendo usado compartilhado o estacionamento para usuários, né, da unidade de saúde e funcionários, tanto da escola quanto da unidade. E tem algumas ruas paralelas onde alguns funcionários colocam seus carros, estacionam seus carros. Chamamos a DTT, fomos lá, vimos a médio prazo uma possibilidade de resolver o problema, colocando mais placas de proibido estacionar, ou então de acender as faixas de segurança, de travessias, de pedestre, enfim. E conversando com alguns pais, vimos que isso não era o necessário. Então, fomos conversando com os diretores das escolas e os outros e demais funcionários e achamos por bem, então, chamar a comunidade para uma discussão interna, onde levamos a DTT, foi em loco, no bairro, e depois também fiz uma visita à DTT, conversei ali com o coordenador e outros profissionais, inclusive a engenheira Carol nos recebeu e prontamente nos colocou à disposição, e o que levamos de sugestão, segundo ela, já foi proposto por moradores daquele bairro em outro momento. E agora, com o que está sendo feito ali a pavimentação, ou repaginando, ou reconstruindo a Avenida Luiz Lazarim, a entrada do bairro tem servido para muitos moradores de outros bairros passarem por ali, tanto pela Frederico Zilli, quanto pela Antônio de Oliveira, saindo no Monte Castelo e logo à frente, saindo no Rio Mãe, no bairro Francesa. Então, essa audiência pública protocolada por este vereador vem, então, fazer um chamamento para toda a comunidade, né, do bairro Vila Zulema, para, então, discutirmos a possibilidade de melhorias tanto para a segurança dos pedestres e dos motoristas na trafegabilidade. Peço aos vereadores que aprovem esse pedido desta audiência. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 301/2024. Autor, vereador Nicolas Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo questionando se existe previsão para que o município realize repavimentação da Avenida Imigrantes Poloneses, no trecho que liga a Rua Miguel Patrício de Souza e a Rua Fioravante Benedetti, considerando o péssimo estado da via. É sabido a intenção de implantação do binário no local, com recurso oriundo do Fomplata, mas entender ser necessária a repavimentação nesse intervalo, a fim de que sejam evitados acidentes. Havendo previsão, é possível afirmar a data do início, não havendo a justificativa. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Nicolas Martins. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Presidente, vereadores, isso aqui só para dar uma pequena explicação. Eu já tinha recebido algumas mensagens pelas redes sociais e fui em loco descer o carro para analisar um pouco mais. Bem aquele encontro, Tita, da Imigrantes Poloneses com a Miguel Patrício de Souza ali, apenas como ponto de referência, Transportes Ouro Negro, que tem ali naquele local. Tem muito buraco ali. A gente sabe que vai ter o Fomplata, a gente sabe que vai ter todo o processo de reestruturação daquele trevo, mas
A gente não sabe quando que vai acontecer, pode demorar mais um pouco. Só vou concluir e já concedo a parte para o senhor. A gente sabe que vai levar algum tempo ainda, mas ali a gente precisa, porque basta ficar ali 10 minutos e você vai ver carros quase estourando pneu, calotas no acostamento, e vale a gente dar um destaque, dar uma ajustadinha naquele local. Concedo a parte, sim, a vereador Tita. Parabéns pelo requerimento, vereador. Só para deixar claro que esse projeto, que quando nós estávamos na secretaria, eu pedi para fazer uma revisão nele. E nessa revisão do projeto, que foi feito por uma empresa de Florianópolis, foi encontrado mais de 100 erros no projeto. Então, foi feita toda uma atualização desse projeto, por isso que acabou demorando. Na realidade, isso era para ser em outubro já, para a gente ter lançado essa licitação, e com essa verificação desses erros que teve no projeto, então já está em licitação. Acabei de falar com o secretário Jóri agora. Teve uma empresa que recorreu pedindo ali uma atualização da planilha, que isso acontece, como é um projeto grande, mais de 30 milhões de reais. Então, por isso, várias empresas interessadas nesse projeto, mas já está em licitação, e por isso, então, que não foi feito nem um recap ou uma nova pavimentação naquela área para não gastar recurso público. Mas também já falei com o secretário para, pelo menos, manter a questão dos buracos ali atualizados, né? Tapar o buraco, fazer realmente o tapa-buraco. Sim, tapa-buraco simples, porque tem bastante calota ali no acostamento, né? Com certeza. E eu quero, inclusive, parabenizar o secretário Jóri. Semana passada a gente recebeu algumas fotos. Desculpa, presidente, eu vou estar fugindo um pouco do tema, mas do elevado ali no São Luís, vereador Márcio, que encheu por causa da bomba, né? O presidente estava com o prefeito e ele rapidamente explicou o que aconteceu ali em relação à bomba, e facinho a gente já conseguiu compreender para poder explicar para a população. Concedo a parte, vereador Juarez. Vereador Nicola, e a questão do tapa-buraco, que o ex-secretário Tita fala, o que a gente precisa é que faça um tapa-buraco bem feito. Não dá para jogar de cima do caminhão. E aí fica naquela situação ali, na primeira chuva, volta a cratera novamente. Então, a gente sabe que vai ser pavimentado, que tem projeto. Então, já que o que vai fazer é tapa-buraco, que faça com excelência, que faça bem feito. Aquele trecho da Imigrantes Poloneses é trecho de aceleração e de frenagem. Então, a gente já tem essa dificuldade ao natural. Então, tem que ser um asfalto que dê condições para isso, que dê sustentação para isso e facilite. Porque, sim, tem muitos pneus que estão sendo estourados ali, rasgados ali. O pessoal está perdendo calota naquele local. Então, vale, sim, o secretário Jóri, a prefeitura, dar atenção para aquele espaço especificamente, mesmo sabendo, vereador Toninho, que logo vai ter esse processo com um novo projeto e tudo mais. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 197/2024. Autor, o vereador Nicolas Martins. Manutenção da iluminação pública das ruas Zeferino Neto, Luiz Neto, dos Neto, bairro Recanto Verde. Requerimento 302/2024. Autor, vereador Juarez de Jesus dos Santos. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. A. Há possibilidade de revisar os setores da rede pública e, quando necessário, acrescentar o símbolo que identifica as doenças ocultas, representado pelo cordão girassol, nas placas de atendimento prioritário. Em caso afirmativo, qual o prazo estimado para a efetivação da medida? Em sendo negativa a resposta, quais as razões? B. Ainda existe a possibilidade de o município realizar campanha de conscientização para que os estabelecimentos privados insiram na placa de atendimento prioritário o símbolo que identifica doenças ocultas, representado pelo cordão no girassol? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Juarez de Jesus. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste em forma presencial e através das redes sociais. Esse é um pedido simples, até porque existe lei nesse sentido,
e as pessoas com fibromialgia, as pessoas com doenças ocultas que utilizam esse cordão de girassol estacionam seus veículos e acabam sendo julgadas, porque é uma doença invisível. Então, o que a gente pede é que realmente venha sinalizar nesse sentido. Agora, o que não pode fazer é o que fizeram com uma lei de nossa autoria, que a gente estava solicitando que colocasse o símbolo do autismo nas placas da pessoa com deficiência. Colocaram, inclusive, nas placas do idoso. E aí, ao invés de ajudar, atrapalha mais ainda. Então, a gente está solicitando para que melhore a qualidade de vida dessas pessoas, mas que não atrapalhe. Inclusive, já faz 2 anos que eu pedi para que fizesse essas correções e até agora nada. Coisa simples, mas quando vão fazer, ainda fazem tudo errado. Lamentável. Vereador Juarez, e não só isso, né, é cumprir a lei. Cumprir a lei, inclusive, que Vossa Excelência fez no ano passado. Eu apresentei uma emenda colocando a esclerose e, mais uma vez, a Bolsa PMC não cita a lei, né? Então, a gente tem que fazer com que cumpra a lei que envolve tanto o fibromialgico quanto o paciente de esclerose. Era isso. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Questão de ordem do vereador Juarez de Jesus. Solicito a retirada de tramitação do PL 34/2024 de minha autoria, conforme parágrafo 1º do artigo 135 do Regimento Interno. Atendido de plano. Obrigado. Solicito aos senhores vereadores que façam confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o veto parcial número 1/2024 ao PL 27/2024, de autoria da vereadora Giovana Mondardo. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade do veto. O veto parcial 1 ao projeto PL 27/2024 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O veto. Presidente Watson. Votação encerrada. O veto parcial 1 ao projeto PL 27 é favorável 10, contra 3. Mantém o veto. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar PLC do Executivo 05/2024, de autoria do chefe do Executivo, que altera o zoneamento do solo nas áreas que especifique e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou as demais comissões. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação, a Comissão de Educação opinou pela aprovação, a Comissão de Saúde opinou pela aprovação, a Comissão de Obra opinou pela aprovação. Em primeira discussão e votação, na sessão plenária do dia 25 de junho de 2024, o projeto foi aprovado por unanimidade. Agora o projeto está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, agora o projeto está em segunda votação. Votação liberada. Votação encerrada. O PLC
05/2024 foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar PLC 06/2024, de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera o zoneamento do solo nas áreas que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou às demais comissões. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação. A Comissão de Obra opinou pela aprovação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação. Em primeira discussão e votação na sessão plenária do dia 25 de junho de 2024, o projeto foi aprovado por unanimidade. Agora o projeto está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em segunda votação. Votação liberada. Neto. Votação encerrada. O PLC do Executivo 06/2024 foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar PLC 10/2024, de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera o zoneamento do solo nas áreas que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou às demais comissões. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação. A Comissão de Obras opinou pela aprovação. E a Comissão de Educação opinou pela aprovação. Em primeira discussão e votação na sessão plenária do dia 25 de junho de 2024, o projeto foi aprovado por unanimidade. Agora o projeto está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em segunda votação. Votação liberada. Neto. Ó, Neto. Ele não está aqui hoje. Votação encerrada. O PLC do Executivo 10/2024 foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar PLC 11/2024, de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera o zoneamento do solo nas áreas que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou às demais comissões. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação. A Comissão de Obras opinou pela aprovação. E a Comissão de Educação opinou pela aprovação. Em primeira discussão e votação na sessão plenária do dia 25 de junho de 2024, o projeto foi aprovado por unanimidade. Agora o projeto está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, está em segunda votação. Votação liberada. Que é 11, capricha em coligar, Estamos livres e soltos. Não. Juarez. Votação encerrada. O PLC 11/2024 foi aprovado por unanimidade. Antes de nós encerrarmos, só fazer o convite que a partir de amanhã tem sessões itinerantes da Assembleia Legislativa. Todos nós estamos sendo convidados a partir das 14 horas, lá no AM, terça e quarta-feira. Amanhã, exceder o tempo de 10 minutos para o prefeito e, na quarta-feira, 10 minutos para o presidente da Câmara. Então, eu gostaria que todos, 14 horas, a partir das 14 horas, na quarta-feira, então, eu gostaria de convidar todos os vereadores, se alguém tiver mais do que essas demandas
que nós temos aqui, que é o contorno viário ali, entre a Vila Zuleima até Santa Luzia, e também aquela rua lá, que é uma compensação do Estado, né? Lá no presídio, lá naquela rua, que já está uma novela lá. Então, a gente vai levar essas duas demandas. Não sei se tem outras demandas, se vocês tiverem, conversa conosco depois. Terminado a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão, que ocorrerá amanhã, dia 2 de julho de 2024, no horário regimental. Boa noite a todos, shalom a todos.